Bom, eu quero começar colocando, tem mais ou menos aí um tempo para a gente, aí uma meia hora, uns 20 minutos. Primeiro, deixar claro que nós, como temos falado em vários eventos, durante o processo, inclusive, de montagem do governo, a expectativa nossa, inclusive, é que termine nesse final de semana e sejam anunciados nesse particular, o ministro das Comunicações, assim como os outros ministros. Nós temos colocado muito uma questão em relação aos posicionamentos públicos que têm sido assumidos por figuras do partido, sejam parlamentares ou representantes do partido. Nós havíamos tomado uma decisão que o pessoal nosso do núcleo de transição não falaria por conta exatamente da própria função que estava estabelecida na coleta de dados, o que gerou algum problema até com esse evento, que havia a possibilidade do técnico que até assessora a bancária que está trabalhando no núcleo de transição se fazer presente. Mas por deliberação, inclusive, do núcleo do partido, nós optamos por separar as questões para não incorrer em nenhum tipo de erro, nem tampouco algo que pudesse ser compreendido como posição do futuro governo. Portanto, as posições assumidas são posições lastreadas no programa que foi apresentado pelo nosso presidente Lula e também como posições de caráter pessoal dos nossos parlamentares ou até dirigentes. Pois bem, nessa área de comunicação, e há uma preocupação enorme por parte do futuro governo, expressamos isso na campanha, né? O Estado brasileiro passou por um processo que eu diria de transformações profundas. A leitura feita sobre esse processo de transformação, dos seus efeitos ou até das suas virtudes ou até dos seus erros, né? Mas uma coisa é bem clara e é possível se firmar em relação à própria constatação de hoje, do cenário de hoje, que é o verdadeiro desaparelhamento, seja, do Ministério das Comunicações, no que diz respeito às suas competências, no que diz respeito à sua ação mais vigorosa, no aspecto, inclusive, da elaboração, não da intervenção no setor, mas de assumir um papel mais de ponta nesse momento. E eu estou levantando esse primeiro ponto como um ponto que já havia sido tocado no processo de campanha e reafirmado pelo núcleo de governo a partir exatamente da constatação de posse já dos dados da transição, do que é que significou essa estrutura. Um verdadeiro descompasso, uma distância entre essa estrutura do Ministério e ações que vinham sendo desenvolvidas pelo órgão regulador, em particular a Anatel. A gente pode destacar algumas das questões do ponto de vista também do esvaziamento do papel do Ministério das Comunicações ao longo desses anos. Se tomarmos como referência aí os 3 últimos anos, 2000, 2001 e 2002, nós vamos ver que há uma demonstração clara disso, no que diz respeito ao verdadeiro esvaziamento da estrutura do Ministério. Não há, na história desses 3 anos, nenhum indício sequer do Ministério ampliando a sua capacidade, seja através de quadro de pessoal, portanto não conhecemos nenhuma realização de concurso, ou seja até pela ação ou a reestruturação do Ministério visando ampliar os seus passos. Do ponto de vista da radiodifusão sonora e imagem, na realidade é bom frisar que o Ministério das Comunicações, que tem a competência de trabalhar nessa área, ainda permanece consigo essa competência, possui aproximadamente, o dado que tem, em torno de 17 engenheiros. Portanto, para uma estrutura que cresceu sobremaneira, incorporada a ela a radiodifusão comunitária, essa estrutura continuou ainda, ou melhor, ela foi sendo literalmente reduzida. Esse agravamento, principalmente no final do governo agora, é possível também notar, quando em novembro todos nós assistimos e tomamos conhecimento do ato ministerial
que extinguiu as delegacias regionais e postos avançados do Ministério no Estado. Eu pontuar aqui como a primeira crítica, que é no terreno da polêmica, para a gente estabelecer, a atitude que até publicamente, e aí em meu nome pessoal, fiz a crítica porque essa era uma reestruturação de modelo de funcionamento da estrutura governamental e, portanto, há pouco mais de 30 dias do encerramento desse governo, o correto era que essa atitude fosse deixada para que o futuro governo pudesse decidir, né, ou dentro da sua linha, o que é que faria com esse setor. Esse diagnóstico aqui, de certa forma, que estou levantando, até com uma síntese, né, coisa muito singela, mas permite concluir que o Ministério das Comunicações abriu mão, ao longo desses anos, e ao nosso modo de ver, deliberadamente, de cumprir o objetivo central de formulador e abriu mão também da sua função, né, no terreno da propositura nas políticas públicas para o setor. Né. Óbvio que nas telecomunicações nós temos hoje, na realidade, 2 órgãos. E é notório ver no Brasil que esse papel efetivamente terminou sendo absorvido pelo órgão regulador, a Anatel. Portanto, eu poderia dizer até que, de certa medida, em alguns aspectos, ao arrepio da lei, a agência terminou assumindo o seu caráter normativo, né, e até, em algumas funções, o papel que caberia ao Ministério das Comunicações. Né. Portanto, creio que, até a gente podia dizer que não há vácuo quando alguém não ocupa o espaço, principalmente na estrutura de poder. Né. Quando alguém não ocupa, alguém vai e toma o lugar. Né. Na radiodifusão, historicamente, o Ministério, de certa forma, também tem assumido ou sumido no Senado. A gente raciocinar também no aspecto da própria fiscalização. De certa forma, nós encontramos em alguns momentos, em algumas fases, a postura muito mais combinada entre uma ação da própria agência, em certa medida, até com a Polícia Federal, num aspecto da fiscalização, principalmente com o crescimento das rádios comunitárias no país. Do ponto de vista postal, eu queria até tocar muito também rapidamente nisso, tá? Essa situação sistematicamente, e aí é bom frisar, o setor, mesmo não tendo sido aprovada a legislação por parte do Congresso Nacional, foi possível assistir ao longo desses anos uma presença econômica, eu diria até muito, aí também de certa forma, uma presença enorme do ponto de vista da atuação nessa área do setor privado, tá? Portanto, ainda sem aprovação da lei geral. Dessa forma, eu poderia dizer que o governo Lula terá a tarefa pela frente, e uma tarefa que não é fácil, de promover profundas mudanças na estruturação do modo de ação do Ministério das Comunicações para os próximos 4 anos. Tá? As comunicações vão ter que, particularmente o Ministério, na nossa opinião, ele tem que assumir o seu papel estratégico nesse setor, o seu papel vital. Não significa, em hipótese alguma, e é bom deixar isso claro aqui, que há com essa tendência uma forte posição no debate da estrutura de governo em eliminar a Anatel ou até de estabelecer concorrentes. Mas nós queremos estabelecer quais os papéis que devem ser desempenhados pelos atores a partir do que lhe permite, a lei geral, o que permite a legislação, tá? Ou no caso postal, em outros setores. Portanto, nesses próximos 4 anos, o desafio é considerar que esse setor é um setor estratégico de suporte central para a política geral do governo. Tá? Até porque o Lula tem falado muito na retomada do crescimento. Fala que um dos seus desafios é essa questão do crescimento econômico. É impossível raciocinar essa questão do crescimento econômico, distribuição de renda ou até inclusão social, sem compreender o papel que as telecomunicações vão desempenhar nesse episódio. Seja através da inclusão digital, ou seja através exatamente do impulso econômico que esse setor ainda tem a capacidade de gerar, essa é a nossa opinião. Mesmo vivenciando um momento de crise que até
nós poderíamos ler como sendo reflexo do que acontece no mundo inteiro. Tanto não que nós estivéssemos inventando num determinado espaço de tempo ou um modelo diferente do que o mundo inteiro experimentou. Até porque foi essa dose de remédio que foi colocada para nós como sendo necessário para resolver um problema do sistema naquela época. Portanto, agora urge raciocinar o que passa no mundo e como o governo brasileiro vai atuar na perspectiva de enfrentar as dificuldades e tratar esse setor não só com responsabilidade, mas tratar esse setor como vital para esse crescimento econômico. Outra coisa que eu acho que era importante também salientar, e nesse episódio, se efetivamente temos a clareza de que o futuro promete ainda transformações profundas e requer um pensamento efetivo sobre um debate, que óbvio que nesse encontro os senhores já devem ter ouvido, ou pelo menos exercitado de qualquer maneira, o velho discurso que a gente sempre ouve falar do modelo, esse modelo, se assim, no modelismo ou no modismo, né? Quisermos insistir nessa tese, esse modelo vai ter que passar por rediscussão profunda, porque a realidade está aí, bem à porta e, de certa maneira, incomodando. E nesse particular, o Ministério das Comunicações vai ter que recuperar a sua competência de planejar o futuro das nossas comunicações, das telecomunicações, da comunicação social eletrônica, de serviços postais, tá? E principalmente levando em consideração que a universalização e a qualidade de conteúdos e serviços e fomentando sobremaneira a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, que é uma outra faceta desse episódio que nós consideramos que foi relativamente deixada de lado. A criação de uma secretaria que tivesse a capacidade necessária de trabalhar uma nova faceta dentro do Ministério, a capacidade de formular políticas públicas para telecomunicações, a gente tem pensado muito, principalmente do ponto de vista dessa questão industrial e tecnológica. Então, a ideia é que esse setor ganhe destaque na estrutura do futuro Ministério e, portanto, possa ser alavancada e sustentada pelo atual governo a partir não só da sua importância, mas também do comprometimento com o orçamento. Essas mudanças fazem necessárias, até porque o Ministério, como eu já disse aqui, além dos problemas de radiodifusão, seja, como se alguém pudesse dizer que o Ministério virou só da radiodifusão, o Ministério tem que ser capaz de formular políticas públicas para segmentos da TV por assinatura e principalmente de novas mídias digitais. Deve, no primeiro ano ainda de governo, e é essa uma das coisas que nós temos colocado em todos os fóruns, a ideia é fazer um grande debate com a sociedade e, portanto, depois desse debate, enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que reinstitucionalize o segmento de comunicação social eletrônica, cujo marco regulatório está hoje significativamente ultrapassado. Aqui tem parlamentares e foi possível também acompanhar recentemente o debate no Congresso Nacional sobre uma das medidas provisórias que buscava regulamentar a entrada do capital estrangeiro, obedecendo uma alteração do dispositivo constitucional, e todos nós assistimos que o que sustentou, o que lastreou o debate sobre essa questão são dispositivos extremamente passados e, portanto, sem nenhuma sintonia com o presente, e até instrumento como o decreto-lei. Nós poderíamos dizer que temos no cenário de medidas provisórias, mas que, portanto, conviver com decreto-lei seria pior ainda. Tá? O Ministério, na nossa opinião, também deve ter uma forte presença nessa elaboração da política industrial brasileira. Portanto, definir a política de utilização de recursos, por exemplo, do Funtel, bem como criar condições efetivas para recuperar o papel estratégico do CPQD nesse contexto de desenvolvimento do país. Tá? Acho que essa é uma das questões que a gente também tem
levantado muito, principalmente no contexto que me referi aqui do crescimento econômico. Não dá para raciocinar nessa linha do Ministério que assista passivamente às dificuldades do ponto de vista industrial. Muito tem se falado até em diversas frentes, e é bom lembrar que o debate sobre TV digital compreende-se também não só o aspecto da utilização do serviço ou o aspecto da utilização da tecnologia. É necessário compreender também que por trás desse manejo tem algo chamado indústria. Tá? Há ainda importância, e é fundamental que até firme isso aqui, que é o ponto onde o Ministério deverá definir claramente as regras de funcionamento do FUST, tá? Com vistas à análise e aprovação de projetos, estudos, com determinação de política de universalização, tá? Portanto, contribuir e exercer o papel decisivo nessa questão da integração entre os ministérios, que poderiam ser hoje os ministérios que a própria lei do FUST cobre, no caso, educação, saúde, ciência e tecnologia, e principalmente com a questão da participação da sociedade. Tem que chamar para si a responsabilidade de formular políticas de introdução de TV e do rádio digital. Tá? Portanto, nesse aspecto, tá, trata-se de tema com implicações extremamente relevantes para o papel do país, englobando desdobramentos, principalmente os socioculturais, de política industrial e tecnológica, a estratégia de cooperação internacional ou até o trabalho em bloco de inclusão social, geração de emprego. É bem verdade que com a criação da Anatel, e aí eu queria fazer um paralelo, há uma crítica hoje feita a alguma das agências e outras áreas de serviço, foi exatamente o fato dessas agências não terem surgido, ou até terem surgido de momento completamente diferenciado da discussão do funcionamento do setor, ou até da introdução do processo de privatização. A Anatel teve uma particularidade, eu poderia dizer até que essa tenha sido talvez a maior virtude da agência. Foi possível a agência nascer de forma até conjunta com todo o modelo novo que se buscava implementar no Brasil. Portanto, criada ali pela própria lei 9472 de 97, e a finalidade de regulamentar e fiscalizar o serviço em consonância com a política definida pelo Ministério das Comunicações. É óbvio que após a privatização e com o esvaziamento do Ministério, tá, das Comunicações, quanto à sua ação como órgão de elaboração política do setor, a agência na prática assumiu o papel. Portanto, a agência tem sido talvez muito mais tem tido uma ação formuladora do que efetivamente uma ação fiscalizadora. Por isso até que a gente tem atuado até de forma muito crítica em relação a esse desempenho da agência no que diz respeito às suas funções. Vale ainda destacar que o grande debate promovido sobre o quadro de pessoal das agências, que envolve também o Partido dos Trabalhadores, até porque nós somos autores da ação direta de inconstitucionalidade acerca da questão do concurso público. Portanto, a agência hoje tem aproximadamente 300 empregados da Telebrás e 670 trabalhadores que são contratados temporariamente. Então, quando se faz a crítica, ou até alguns chegam a afirmar que a agência pode parar porque o PT entrou com a ADIM, bastava se fazer o que vai se fazer agora. A apresentação do projeto, né, com base exatamente na própria decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, de que esses cargos devem ser cargos públicos e, portanto, a realização do concurso, buscando preencher os quadros da agência, possibilitando assim, de uma vez por todas, ter servidores na agência e não servidores em caráter temporário. Quanto a essa solução, espero ser possível viabilizá-la ainda nessa período entre a virada do ano e o início do novo governo. Há uma minuta, não sei se aqui todo mundo teve acesso, mas já elaborada e, portanto, em discussão tanto com a equipe do atual governo quanto a equipe de transição do futuro governo. Outro ponto a destacar, que
e anda em processos aí, estabelecendo de novas condições contratuais, e aí tem a ver com a questão da consulta pública, objeto de debate também na Comissão de Ciência e Tecnologia, objeto de debate até público, já por parte de diversos integrantes do futuro governo e até da própria agência. Na realidade, há essa consulta pública, que, portanto, poderá definir o caminho para os novos contratos. Nós continuamos com a posição de que é possível cumprir a lei, abrir o debate, mas caberá efetivamente ao futuro governo já patrocinar, através, inclusive, de um papel firme do Ministério, entendendo e compreendendo as funções que a Agência Nacional tem sobre esses aspectos, mas fazer o amplo debate com a sociedade no que diz respeito aos contratos que deverão ser prorrogados, ou melhor, renovados em alguns casos, por mais 20 anos. Portanto, o governo Lula deverá adequar o Ministério das Comunicações, possibilitando que este, na medida que recupere a sua capacidade para telecomunicações, não impeça a agência de atuar. É bem diferente do que nós estamos colocando. O que nós queremos é que o funcionamento dessas duas instituições, esse funcionamento possa ocorrer em consonância com aquilo que a própria lei geral apontou. Assim, a agência deverá desenvolver também meios administrativos e tecnológicos para produzir informações a respeito da operadora, em especial desempenho econômico e financeiro. E aí eu quero levantar já a segunda polêmica, para a gente até, nesse plenário, ter a oportunidade de entender e compreender. E quando falo em relação a esse papel do desempenho econômico e financeiro das operadoras, há no debate, portanto, na sociedade, a situação envolvendo uma das operadoras. Portanto, a agência, na nossa opinião, teria que cumprir o seu papel, até para zelar pela verdade, zelar pela legislação e zelar, se assim nós poderíamos chamar, que também é uma função da agência, zelar pelo pleno funcionamento do setor. Então, o aspecto do desempenho econômico e financeiro das empresas, na nossa opinião, também faz parte da função que tem a agência reguladora para estabelecer nesse período. É óbvio que a Anatel, ela deverá agir em cooperação mais estreita com os órgãos de defesa do consumidor e em defesa de concorrência, principalmente no aspecto da regulação e da fiscalização que tanto me referi. Se esse quadro de pessoal agora, pautado pelo regime jurídico único, portanto, lhe permitindo, dessa forma, ter um quadro dotado de perfil adequado ao exercício das funções regulatórias e fiscalizatórias, isso, na nossa opinião, dará à agência uma condição muito melhor de atuar e aos seus profissionais a certeza e a garantia de que é possível agir com o rigor que a lei determina e com até mesmo que mantenham as sensibilidades que a situação do setor requer, mas resguardando plena e claramente a distância que deve ser estabelecida entre servidores de um órgão público de fiscalização e empresas operadoras. Essa situação, principalmente aí do quadro de pessoal, eu quero tocar um pouco nessa questão da Telebrás, para encerrando e fechar num ponto aqui que eu gostaria de falar. A Telebrás, que encontra-se em processo de liquidação e, portanto, até foi possível nesse processo de transição a gente ter até um nível maior de acesso às informações, portanto, essa liquidação iniciada imediatamente após a privatização, ainda tem 354 empregados, sendo que os 40 estão à disposição do Ministério das Comunicações e o restante à disposição da Agência Nacional. Portanto, ainda não há uma definição, há também por parte do Judiciário um posicionamento acerca da situação desses servidores e, portanto, desde essa questão aí da ADIM até hoje, na realidade, a Anatel, e é bom frisar isso, na medida que usou esse quadro de pessoal, ou de aproveitar de maneira imediata
o conhecimento adquirido ao longo dos anos no sistema Telebrás. Eu quero ir colocando aqui para encerrar e levantar alguns aspectos do ponto de vista do cenário da democratização, a própria questão dessa cadeia produtiva, o papel do CPQD, as questões industriais que eu levantei, as abordagens regulatórias, o papel de fomentador e a questão mercadológica. Eu não poderia deixar de tocar aqui nas questões que nós estamos enfrentando hoje. E aí quero colocar isso para ir fechando essa intervenção e permitir até um debate maior sobre esse tema. Na realidade, nós estamos vivendo um momento que nós poderíamos apresentar, como em fóruns como esse tem sido comum, a brilhante, eu diria, meta atingida pelo sistema no que diz respeito à quantidade de terminais disponibilizados no país. Ou até, nós poderíamos chamar algumas coisas como verdadeiras recordes mundiais. Casos específicos de uma das operadoras de celular, que terminou atingindo vendas superior, inclusive, à Malásia, em tempo recorde. A experiência do crescimento do telefone celular, ainda que do pré-pago, o aspecto do debate envolvendo hoje o que é, o que não é, o instrumento capaz de competir com as operadoras fixas. É bom salientar que nós poderíamos avaliar o sistema, o modelo apresentado, como um modelo até que teve sucesso do ponto de vista quantitativo dessas ofertas. Mas aí nós poderíamos também começar a levantar que problemas a gente vive hoje e do ponto de vista da nossa realidade, não só da realidade brasileira, mas eu estou falando da nossa realidade no aspecto das telecomunicações do mundo. Em particular, o grande debate que se envolvia da competição, nós hoje efetivamente estamos tendo a competição no fixo patrocinada por um competidor de celular. A experiência com as empresas espelhos foram experiências que, me desculpe o termo, mas por diversas vezes eu cheguei a dizer naquela época de que nós teríamos espelhos opacos, que talvez não conseguissem refletir absolutamente imagem alguma. E é necessário que discutamos como é que nesse cenário de competição que alguns desejavam, como é possível enfrentar a dura realidade da ausência desse marco competitivo nos dias de hoje. Ou até chegar à conclusão de que o velho monopólio natural termina se estabelecendo em situações bem práticas como essa. E qual deve ser o encaminhamento para conviver com essa dura realidade. E até pensando nessa questão do modelo de competição, nós assistimos uma crescente e até intensa vida por parte das empresas, no que diz respeito ao investimento em infraestrutura, o que resultou numa malha, hoje de infraestrutura até ociosa em diversos lugares do país. Portanto, um outro ponto para debate que precisa estabelecer é o que fazer com essa rede, como utilizá-la e quais os caminhos que podem ser trilhados, identificando essa malha de infraestrutura no aspecto da competição. Como alterar, como se relacionar com isso. E é por isso, quando eu firmei aqui antes, que a ideia levantada pelos companheiros que participaram, tanto da elaboração do programa de governo, quanto aqueles que compõem o núcleo, que tem trabalhado nessa área de comunicação do atual governo, nós temos insistido muito para que o primeiro passo do governo na área de comunicações é exatamente chamar a todos que operam no setor, todos, inclusive o parlamento, para que de uma maneira clara, incisiva, possa operar o diagnóstico do setor e possa também discutir de forma corajosa quais os caminhos que devem ser trilhados e, se necessário for, a introdução de novas regras, portanto, discutindo com o parlamento a necessidade de elaboração de novos marcos legislativos que possibilitem compreender a estrutura que nós temos, a disposição que apresentaremos para frente, como vamos nos relacionar com o mundo lá fora e de que maneira compreender o funcionamento do setor aqui dentro. Para afirmar uma outra coisa que acho que é fundamental, a gente tem sido muito perguntado sobre isso,
que é a questão do papel do futuro governo no que diz respeito à possibilidade, essa ou aquela, de ação governamental no sentido de reestatização de alguma empresa do setor. Tá? Não há disposição do futuro governo em reestatizar absolutamente nenhuma empresa do setor de telecomunicações. Tá? Na realidade, o futuro governo pretende, via o Ministério, fazer isso que eu me referi aqui. Tá? Operar, como até alguns dos nossos companheiros, e particularmente até o companheiro Bittar, tem utilizado muito isso, o Ministério tem que voltar a ser ativo, ou proativo, como ele tem utilizado até essa expressão. Então, a ideia nossa é que essa ação por parte do Ministério não pode ser confundida, como alguns já tentaram trabalhar com essa ideia, de que nós teríamos a intenção de operar com uma empresa que passasse a ser o braço operacional aliado à agência, ou de alguma empresa que pudesse operar essa malha de infraestrutura, até aproveitando uma estrutura existente, né? A Eletronet ou coisa do gênero. Não há nenhuma disposição, tá? Pelo menos nesse atual momento, no futuro governo, em operar essa questão como sendo importante e decisiva para o funcionamento do setor. Pelo contrário, nós entendemos que quaisquer problemas que envolvam o setor, eles terão que ser resolvidos por dentro do setor, sem a intervenção estatal, e, portanto, o setor vai ter que absorver, o setor vai ter que se mover, e conjuntamente, essa é a disposição que o futuro governo tem, de trilhar para encontrar alternativas e apoiar as iniciativas no sentido de cada vez mais fortalecer na perspectiva do crescimento industrial. No aspecto do outro tripé, uma parte do tripé, eu já falei dessa questão da competição, mas no aspecto da universalização, eu acho que é importante firmar isso. Quando eu me referi aqui a uma ação ativa ou proativa do Ministério das Comunicações, não é possível assistir mais isso passivamente. Nós teremos uma outra tarefa pela frente, que é inclusive a utilização dos recursos do FUST. Eu até tenho usado, e aí é por conta minha, essa frase que vou cunhar agora: se o futuro governo optar por um caminho diferente, tá? Na realidade eu acho que era melhor inclusive fazer o debate com os setores, dizer o seguinte: ou nós vamos implementar esse FUST ou vamos abandonar o FUST, porque não dá para ficar nessa lenga-lenga de vai, não vai, de tem, não é possível. Então, acho que o governo tem que ter a determinação clara, mesmo os recursos sendo utilizados aí para o superávit das contas primárias, o futuro governo tem que ter a coragem e a disposição de compartilhar com o setor. E aí quero até fazer uma defesa aqui do setor nesse particular, até porque a contribuição para o FUST vem exatamente do setor. Então, não é justo que esses recursos, já que o setor tem sido duramente penalizado com a carga tributária, portanto, reconhecida por todos, não é justo que o governo federal continue recolhendo recursos para o FUST e não decidamos de uma vez por todas a questão da aplicação desse recurso. E sou daqueles que defendem que o processo de modificação na legislação do FUST tem que ser operada pelo Congresso Nacional, como já conversamos, inclusive, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na última audiência pública realizada com a presença do ministro Juarez Quadros e os diversos deputados. Achamos que a legislação tem que ser alterada, portanto, passando as funções que devem ser do Ministério, lhe dando a competência para aquilo para o qual ele é constituído, assim como também permitindo à agência atuar naquilo que estritamente a lei aponta como suas funções. Portanto, creio que é fundamental que nós nos empenhemos na perspectiva de aplicação desses recursos, principalmente nas áreas que hoje já apresentam mais do que carência, eu diria até ansiedade, uma questão da educação, a área da saúde e a área da segurança. Há os que defendem que também é possível se aproveitar recursos do FUST para a capilaridade do Poder Judiciário ou até do ponto de vista da agricultura, enfim, essas alterações todas ou essas sugestões, eu diria até que são bem-vindas, mas elas precisariam ser incorporadas nesse contexto legislativo que permitisse o FUST efetivamente ser operado.
quero dizer também que tenho uma posição muito clara e quero firmar isso aqui perante esse público, no que diz respeito à utilização do FUST como instrumento para resolver um problema de baixa renda. Não é função do FUST, na nossa opinião. O atendimento, os recursos do FUST devem ser utilizados para o princípio que o legislador brasileiro resolveu apontar e encaminhar. O FUST é, na nossa opinião, para permitir que todo o avanço, que todo esse arsenal tecnológico seja utilizado em diversas frentes para todo e quaisquer cidadãos do Brasil, e não para atender a uma demanda de mais telefone aqui ou acolá. E, por último, quero levantar a terceira questão, que é preço do serviço. Na realidade, todos nós sabemos, e aí eu quero fazer exatamente paralelo com aquele início, quando falei aqui, que quantitativamente não há o que se colocar contra o que aconteceu com o modelo de telecomunicações. Se essa comparação for feita agora, a partir das questões, mesmo que admitamos o acesso, a ampliação, os serviços, mas os preços dos serviços de telecomunicações, eles ficaram completamente proibitivos. Essa dureza, não vou falar de natureza, que se impõe ao setor, o Congresso teve a capacidade de